O tema de hoje é de extrema importância, é um tema de destaque no Evangelho de Jesus e na literatura espírita, nas obras básicas, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, e em todas as obras básicas e também nas obras complementares. Mas é um tema muito importante também para esta casa, né? Sociedade Espírita, Fé, Amor e Caridade, porque a casa, com as suas preces e radiações, e com esse momento também de reflexão, com as leituras, ela coloca em prática a ideia da oração, da prece, né? Esse instrumento, essa ferramenta que nós temos à disposição e que a gente ainda utiliza muito pouco. Na verdade, segundo os espíritos superiores, nós oramos muito pouco e oramos mal. Nós precisamos orar mais e orarmos melhor, né? Com mais qualidade. Que é o que nós vamos falar agora, né? Da eficácia da prece, da qualidade da prece. Como é que funciona? Eu tenho que fazer uma prece de 1 hora, de 2 horas, eu tenho que utilizar palavras bonitas? Que tipo de comunicação nós estabelecemos, né? De nós para com Deus, para com Jesus, para com o nosso anjo da guarda, com o plano espiritual? Então, tudo isso nós vamos refletir um pouco hoje, mas reforçando que a reflexão que nós vamos fazer somente aqui em uma meia hora, vamos destacar algumas coisas. Então, essa reflexão não substitui a leitura depois. Nós estamos pesquisando, especialmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio nome diz, né? É o Evangelho do Cristo, com a reflexão, com o aprofundamento da doutrina espírita, para que a gente tenha um entendimento cada vez mais amplo, né, das palavras de Jesus, que nunca foram tão atuais para todos nós, especialmente quando se trata de oração, de prece, de nós estarmos aí, utilizando, porque no final das contas é o poder do pensamento que nós estamos tratando aqui. E hoje as pessoas costumam dizer, né, que o pensamento exerce uma influência poderosa, primeiramente em nós mesmos, e em um outro momento com aqueles que estão à nossa volta. Nosso pensamento, ele vai interferir diretamente na nossa saúde e vai interferir também no ambiente à nossa volta, né? Como nós vamos estar nos relacionando com aquelas pessoas que estão à nossa volta, mesmo que a gente não diga nada, mas o nosso pensamento está sempre atuando, né, pessoal? Então, muitas vezes, quem nunca passou por isso, né? A gente lembra de uma pessoa com aquela intensidade, com aquela saudade, toca o telefone à pessoa, né? E a pessoa também está pensando em nós. Então, nós temos sim essa maneira de comunicar, assim como o som está se propagando, né? As ondas do rádio, por exemplo, estão se propagando aí, nós não estamos vendo com os nossos olhos, assim, mas nós podemos saber que existe, né? Esse veículo que leva as ondas sonoras. Também já está comprovado, né, que o pensamento produz essas ondas eletromagnéticas aí que vão produzindo efeitos em nós e nos outros. Como nós estamos utilizando esse pensamento? É o poder da prece. A prece é esse pensamento canalizado, direcionado para uma determinada finalidade. Então eu gostaria de congratular bastante, de parabenizar os trabalhadores, né, encarnados e desencarnados aqui da Sociedade Fé, Amor e Caridade, Sociedade Espírita, porque fazem esse trabalho que parece um trabalho assim, né, singelo, e é mesmo, mas nem por isso deixa de ser um trabalho poderoso, né? Um trabalho mais poderoso do que a gente pode imaginar, porque é invisível aos nossos olhos. Mas eu tenho certeza que quem está chegando aí, especialmente pela primeira vez, ou começou a vir há poucas vezes aí na Sociedade Espírita, na Casa Espírita, se vier, pessoal, se tiver essa disponibilidade de vir nas preces e radiações, nas leituras e depois na explanação aqui, e vier realmente com vontade, né, estar de corpo e alma, porque muitas vezes nós estamos só de corpo nos lugares e o nosso pensamento, que é a atividade da nossa alma, da nossa mente, é o nosso pensamento, né? Pode estar em outro lugar. Se a gente estiver realmente conectado, então entrou aqui, como diz aí em alguma mensagem, né? Coloca o celular no silencioso, mas não só o celular, né, no silencioso, no modo avião. Vamos colocar todas as nossas preocupações, muitas vezes materialistas, de lado,
para nós realmente nos entregarmos, estarmos aqui e com o tempo, com a continuidade, fazendo disso um hábito, com certeza nós vamos melhorar. Se nós estivermos aqui acompanhando, nós vamos ter sim, talvez não aquilo que nós gostaríamos, desejaríamos, mas vamos ter aquilo de que precisamos. Porque muitas vezes nós queremos, né? Nós somos igual as crianças, aí quem tem filhos crianças, que é o meu caso, né? Eu tenho uma de 6 e um de 3 anos. E aí eles me pedem um monte de coisa que a gente tem que dizer não, porque a gente quer o bem deles. E assim também somos nós com Deus, né? Nós estamos pedindo um monte de coisa que muitas vezes só vai nos atrapalhar. E aí é muito melhor o não de Deus. Porque quem sabe o que é melhor para nós? A gente, na nossa imperfeição, na nossa imaturidade espiritual, nós somos crianças espirituais ainda, pessoal. E muitas vezes crianças mimadas, assim, arredias, teimosas, sabe? Espiritualmente falando, nós ainda somos assim. Achamos que sabemos, né? Aquela coisa do adolescente também, que acha que sabe mais que o pai e a mãe e tudo mais. E o pai e a mãe, né, se tiver experiência, se tiver tranquilidade, vai conduzindo aquilo ali. Então, assim também nós precisamos encarar as situações da vida. Se vêm as aflições, as dificuldades, é porque tem uma utilidade naquilo ali. Não é porque, não deveria ser assim. Eu que sei como deveria ser ou como não deveria ser. Então, a gente sabe mais que Deus, então a gente coloca nessa posição. E a prece exige o quê? Exige uma humildade da nossa parte. Então, se a gente já se coloca numa prece, querendo dizer o que Deus, o que a espiritualidade tem que fazer, como tem que ser, nós já não estamos numa posição de aprendiz, de humildade que devemos estar. Né? Então nós precisamos acolher essas circunstâncias que envolvem a nossa vida, nos perguntando o que eu tenho que aprender com tudo isso, né? Por que isso foi permitido? Isso foi, né? Se não foi provocado por mim, veio por algum motivo. Veio para a nossa necessidade, as provas, as expiações que tanto a gente fala aqui na doutrina espírita, né? Nossa necessidade de amadurecimento espiritual. Como nós costumamos, né, falar, né, no dia a dia, aí, olha, as coisas não vêm fácil, tudo que vem fácil vai fácil, né? Os desafios da vida são são as situações que nos fazem fortes, a superação dos problemas. Não é um problema desaparecer que traz o crescimento para nós. É o bom enfrentamento deles, a superação deles. Então, aquele problema, aquilo que a gente chamava, né, de problema, de dificuldade, ele tinha uma finalidade. Só que muitas vezes a gente só vai ver isso depois, né, com a experiência e tudo mais. Então, por isso que nós precisamos também ter essa confiança no momento de fazer a prece. Tem aquela cena lá do Cristo, né, que ele fala, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Então ele se entrega à vontade de Deus. Ali, já nos ensinando também como devemos agir nas nossas orações, nas nossas conversas com o Pai, né? Com o Pai maior aí, que é a sabedoria, a bondade, a misericórdia infinita. Né, que já nos entrega muitas vezes as coisas facilitadas, as coisas parceladas, mas nós aqui muitas vezes gostamos de reclamar. Então venham realmente para cá e levem daqui da Sociedade Espírita Fé, Amor e Caridade essa sementinha daqui, né, do Evangelho no Lar, por exemplo, né, das boas leituras, dos livros, para que a nossa casa também seja uma extensão dessa casa de oração. E a gente fala assim, vou lá na casa de oração. Mas a nossa casa, o nosso lar não é casa de oração também. A gente não está fazendo oração lá, não estamos fazendo. Nós estamos negando, no próprio Evangelho vai dizer, negando, renunciando à bondade, ao amparo de Deus e da espiritualidade para o nosso lar. E eu sempre gosto de contar essa história, né? Uma vez estava lá um pastor, um padre, ou seja, até um espírita lá falando numa casa assim, religiosa. E aí ele botou um vídeo. Aí nesse vídeo tinha lá conteúdo violento, pornográfico, etc. Coisas que não se devem passar jamais, né? Numa casa de oração, numa casa religiosa, todo mundo pensou. E aí ele falou, o que vocês acharam? Alguém corajoso levantou a mão e disse, olha, eu achei um absurdo o senhor passar conteúdo desse aí.
Ele falou, pois é, o senhor tem toda a razão, mas muitas vezes nós não deixamos também esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação adentrar os nossos lares, as nossas casas. Aqui é a casa de Deus, como todo mundo diz, é a casa de oração. E a nossa casa? Não é a casa de Deus, não é a casa de oração? Depende de nós fazermos dessa casa, né? Desse nosso lar também é a casa de oração. Eu sou pai de criança, né? Como eu estou nessa função também de pai de 2 crianças, eu estou um pouco impactado, pessoal, que recentemente, vou fazer um parênteses aqui, né, na nossa reflexão, recentemente eu assisti uma série que estava muita gente me recomendando assistir, porque eu gosto muito desse tema e sempre, até aqui já estou encaixando, né, no tema de prece e oração, já estou encaixando esse tema da família. Porque a família é essa célula da sociedade. A Madre Teresa tem uma frase que eu gosto bastante. Quer contribuir para a paz mundial? Então, ame sua família, cuide do seu lar. Porque se todo mundo tivesse fazendo isso, se a gente tivesse várias famílias, vários lares ajustados, o mundo não é o somatório de todas as famílias. Então, muitas vezes a gente está preocupado com as coisas do mundo e estamos nos omitindo, negligenciando e não atendendo a nossa casa, aqueles que estão próximos. É amar o próximo, né? Aquela nossa base fundamental. A pessoa às vezes está dizendo do governo da cidade, do estado, do país, e o governo da casa dela está desmoronando. A casa dela está totalmente desgovernada. Então ali não é o prefeito, o governador, o presidente que vai entrar na tua casa e ajeitar as coisas. É a gente, nos nossos papéis. De pai, de mãe, de filho, de avô, de avó. Então eu gosto sempre de chamar muita responsabilidade, porque as pessoas dizem assim, o mundo está como está e eu não tenho nada para fazer. Como que não tem? Né? Tu não é um filho, tu não é um irmão, tu não é um pai, todos nós temos os deveres, a começar por esses deveres para com a nossa família, né? Para com aqueles que nós nascemos ou estamos naquela situação, não por acaso, vai nos dizer a doutrina espírita. São pessoas que nós temos compromisso uns para com os outros, e no final das contas, todos nós temos esse compromisso, porque nós não oramos, Pai Nosso, se estamos orando Pai Nosso, porque somos todos irmãos uns dos outros, e como irmãos, temos compromisso uns com os outros, de nos ajudarmos, de nos auxiliarmos, de nos perdoarmos, etc, etc. Não é? Mas aí, eu estava falando da série, né? E a série se chama Adolescência. Alguém já deve ter assistido ou ouvido falar. E eu não assisti todos os episódios, acho que estou no 2º ou 3º, mas com todos os problemas modernos que são colocados ali, pessoal, é interessante, é forte, é meio impactante, mas é interessante aí, especialmente quem é pai e mãe, que assistam, né? Mas vai dar um retrato aí da questão das redes sociais, de um monte de coisa que nós fomos, né, deixando o materialismo tomar conta. Só que tem uma reflexão que passa despercebida ali. Em nenhum momento você não vê ninguém fazendo uma oração. Em nenhum momento você não vê ninguém da família, ali, das situações envolvidas, indo numa igreja, indo numa casa de oração, vivendo uma proposta religiosa, seja qual for. E isso aí, para os que gostam de comprovações científicas, isso aí já está cheio de pesquisa, que a família que vive uma proposta religiosa é uma família que vai viver com mais saúde mental, com mais saúde física, onde os filhos vão ter uma tendência menor para drogas, para criminalidade, para banalização sexual precoce, gravidez precoce, doenças, etc. Porque é o preventivo que a gente faz, né? Por isso também, envolver as crianças na evangelização lá, eu gosto de também, na Sociedade Espírita Allan Kardec, eu gosto de conclamar sempre quando estão os pais, assim, porque às vezes a gente vai numa exposição, como está agora, e está cheio, né, de adultos. É ótimo. Mas aí a gente vai, às vezes, na atividade lá no dia de levar a criança, de levar a família e tudo mais, e tem poucos. Então, cadê os pais, né, e as mães levando as crianças na evangelização? Desde que eu me entendo por gente, minha mãe está lá levando a gente no centro espírita e, graças a Deus, pessoal, é o que me desviou de muita coisa. Porque a gente sabe que não é boa coisa, né? Então, assim,
Eu não gosto nem, eu nem sei, pessoal, onde eu estaria agora nesse momento se não fosse o Espiritismo, né, e os meus pais terem encaminhado essa proposta religiosa na minha vida. Na verdade, eu sei, e é disso que eu tenho medo, porque a gente faz autoconhecimento, né? E provavelmente, se não é a casa espírita, se não é o Espiritismo ser essa âncora aí, ó, eu já estava. Porque aí o mundo, né? O mundo é o materialismo. O que domina, aí vem Jesus nos dizer: ó, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Porque ainda vigora essa inversão de valores, né? Então eu tenho medo de mim do que se não fosse a doutrina espírita, porque do jeito que eu estou, né, vamos dizer assim, Jesus já olha para mim e fala assim: tá mais ou menos, dá para melhorar. Agora, se não fosse isso, ele estaria bem triste, eu acho, né? Brincando assim. Mas o que a gente pode fechar aqui, né, essa parte da reflexão é que assim, ó, tem uma verdadeira aula sobre prece e oração no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Depois pesquisem, vão atrás, dá para olhar ali no Google, na internet, tem PDF dessas obras básicas aí, né? Só que a gente lê, a gente entende, é muito claro, pessoal, mas não vai adiantar nada se nós não colocarmos em prática. Se nós não fazermos isso, porque olha só, eu hoje, né, acho que todo mundo aqui, você faz a tua higiene, você faz, né, você acorda, você se alimenta, você faz a tua higiene, você escova o dente, né? E a prece é isso, é a higiene da alma, é o alimento da alma. E às vezes passa o dia inteiro, e eu agora estou falando de mim também, porque a gente não faz uma prece. Ah, mas hoje não deu problema nenhum, tá tudo bem. Prece de agradecimento, de reflexão, de valorização, porque a prece é você consigo mesmo, você com Deus. Né? Você não precisa, a gente não precisa de nada especial. E agora já respondendo, não precisa de nenhuma palavra especial, não precisa de nenhuma fórmula, basta a gente querer, basta a gente ter a boa vontade de, em cada ato, né? Todos os atos da nossa vida podem ser abençoados e santificados com a nossa prece. Então, eu sou balconista, eu vou atender alguém, eu já fiz uma prece antes, eu já vou melhor. Quando a gente estava dizendo aqui, né, que a pessoa que ficar vindo aqui e levando isso também para casa, evangelho no lar, leituras e tal, sem dúvida, pessoal, vai melhorar. Aí, alguém pode perguntar, melhorar financeiramente? Melhorar como? Melhorar, meus problemas vão desaparecer? Não, melhorar o que realmente deve ser melhorado, que é internamente. Melhorar a gente, pessoal, porque a gente se melhorando, a nossa alma melhor, mais fortalecida, o nosso corpo já melhora, por mais que ele tenha as suas doenças. Chico Xavier, que foi essa alma grandiosa, carregava um monte de doenças. Quer dizer, ele tinha doenças, mas não era um doente, entende? E tem gente que é doente e não tem doença nenhuma. A pessoa vive reclamando, se queixando, pessimista e tal. O médico vai lá e examina, a pessoa não tem nada, ainda. Mas está trabalhando internamente para desenvolver aquilo, porque vai eclodir uma hora, né? O nosso corpo reflete aquilo que começa nos nossos pensamentos, na nossa alma. Então a gente tem que trabalhar nas causas. Não adianta a gente, né? Mas eu estou com um problema aqui, e se curar e resolver e continuar com as mesmas causas que levaram aquilo. Faz sentido uma pessoa, por exemplo, que está bebendo, que está fumando, que se alimenta mal, e aí vem as consequências e ela fica rezando, me livra disso e tudo, mas é ela mesma que procurou. Então a prece é isso, é a gente fazer essa reflexão, é fazer esse autoconhecimento também, para, ao pedir, eu também buscar. Isso está no Evangelho. Pedir e obtereis, essa parte a gente gosta, né? Deixa eu ver o que eu vou pedir. Buscar e achareis. Já vem na sequência. Então, o que você já está pedindo, você já tem que estar pensando, e qual que é a parte que eu estou fazendo? Porque está lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente não está se ajudando, não tem Cristo que vai ajudar. As pessoas estavam do ladinho lá do Cristo, pessoal, do ladinho ali, e foram para outro caminho. Então, se nem Jesus, né, como é que outros vão intervir se a gente não se ajudar? Então, Jesus, ele ajudava, curava, operava um milagre, a tua fé, e a pessoa seguia e tal. E aqueles que não seguiam, iam
acabar gerando tudo de novo. Então, no momento que vem uma doença, uma situação, dentro da base que a gente tem, principalmente nós aqui que vamos ter uma base, uma fundamentação boa, espírita, né, diante do porquê das aflições, do porquê ainda de tantas desigualdades, tantas situações aí no mundo que fazem a gente recorrer à prece, né? Então a gente procura, né, Deus quando está precisando, quando está tudo bem, às vezes não procura. Por quê? Porque nós temos ainda essa infantilidade espiritual de sermos provocados, e aí precisamos ser provocados pela dor, né? De só evoluirmos ainda espiritualmente no momento em que uma dor material aparece, e aí vem a função da dor. Então a gente pode refletir numa prece isso. E o Chico Xavier também, ele comentava isso sobre oração. Eu nunca oro para os meus problemas desaparecerem, para tudo ser resolvido. Não. Eu oro pedindo sabedoria, força, compreensão. E isso é o que sempre Deus vai nos proporcionar. Porque a prece, tem uma musiquinha que eu aprendi na evangelização e nunca mais saiu da minha cabeça. Que é assim: a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Essa música já resume tudo que a gente precisa saber sobre prece. Por quê? A prece é uma luz, né? Vai nos dizer a literatura espírita aí, Emmanuel, é o seguinte: é uma lanterna. Então, quando você acende uma lanterna, você não tira os obstáculos do caminho, mas agora você enxerga e você pode se conduzir melhor. Então, nós estamos na escuridão. A prece é o que? Essa luz, né? O esclarecimento espírita é essa luz. O nosso pensamento voltado para bem, para Deus, é essa luz a nos guiar. Jesus, quando veio, brilhou a estrela e sempre teve essa referência de luz entre nós, né? Então, o Cristo é a nossa luz, é o nosso guia, o nosso farol, o Espiritismo. E aí nós acendemos, só que nós precisamos querer acender essa luzinha, essa lanterninha, né, da nossa caminhada. Se a gente quiser apagar e ficar andando no escuro e dando cabeçada, é o que tem acontecido com muitos de nós, né? E como falamos, oramos pouco e oramos mal, né? Que acendemos em nossa caminhada, em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Por quê? Porque agora eu enxergo os perigos, né? Então eu vinha de carro, de Capão agora para Tramandaí, de Xangri-Lá, melhor dizendo, para Tramandaí, com o farol ligado ou com o farol apagado? Com o farol ligado, vim bem tranquilo, sem medo de nada. Agora, se eu tivesse com os faróis apagados, no escuro, cada hora, né, aí sai um barulho daqui, aparece uma coisa ali, aí você tem medo de tudo, né? E aí me faz lembrar aquele salmo lá de Davi: o Senhor é meu pastor, não me faltará, ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Só que Jesus está sempre conosco, mas nós não estamos muitas vezes com Ele. E aí Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Os problemas, a musiquinha continua: os problemas tão difíceis não se acabam. Os problemas não vão se acabar, pessoal. Se a gente resolveu agora, logo aparece outro. Então, a prece não é para a gente viver uma vida sem problema. Isso não existe. Aliás, eu gosto de brincar assim, problema mesmo é uma vida sem problema. E aí é o que está acontecendo aqui. A pessoa tem a vida vazia. Ela pode ter tudo de materialmente à volta dela, né? Não tem problema nenhum para enfrentar. Não busca também a espiritualidade, o propósito, esse sentido maior de vida. E aí ela vai sentindo um vazio. Por quê? Porque nós não nascemos para ficar parado no conforto, na comodidade, na ausência. Então a gente acha que vida boa é isso. E sendo que o próprio Jesus, Espírito puro, que não tinha nenhum pecado, como a gente, né, como as outras denominações religiosas dizem,
que veio para cá, não passou por um monte de problema, e a gente quer vida fácil, pessoal. Se ele veio, carregou a cruz e veio nos dar o exemplo, e nós muitas vezes estamos querendo aí, né? Rede macia, casa branca na colina, imaginamos a paz como essa ausência assim e a paz é construída primeiro. Vai nos dizer também o Chico ali para o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é alguém, a gente está falando aqui em aflições, em dores, né? Paraplégico, cego, vivia com dores, com dificuldades, hemorragias, enfim. Depois pesquisem lá a vida, né? E foi esse contemporâneo do Chico aí, que um dia ele chegou assim, e aí, Chico, mais ou menos, o Chico deu uma injeção de ânimo nele, ele estava meio assim, né? Desanimado com as coisas da vida, como muitos de nós ficamos. Mas aí a gente pode buscar a prece, pode buscar, né, o amigo, o livro, a casa espírita, né, que nos dá esse suporte. Aí ele disse assim: Chico, muito bom conversar com você, muita paz. Que a gente se despedia dizendo muita paz. O Chico falou: corta o Z. Para ele, tetraplégico, imagina para nós. Muita paz, mais serviço. Porque, pessoal, a paz ela é o fruto de muita paz no trabalho do bem. De paz, de trabalho, de esforço. Então a gente, quando aparecem os problemas, a gente tem que até olhar para ele e dizer: opa, vamos ver o que você veio me ensinar, né? E não já, muitas vezes a gente olha até para o casal, né, ou nos relacionamentos familiares, é uma cruz que eu carrego, já coloca aquela coisa, né? Nossa, isso aí é um fardo, eu não sei o que eu fiz. Não, pessoal, os nossos familiares, se eles são problemáticos, muitas vezes pode ser, nós não somos, nós somos assim os anjinhos, né? Mas é uma oportunidade da gente treinar a nossa paciência, da gente treinar a nossa compreensão, de nós nos treinarmos. Nós estamos aqui para essa convivência que nós temos que ter um com o outro, em família, tudo, é para a gente trabalhar a nossa alma, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um exemplo muito interessante desse pedir na prece, que é o seguinte, né? Ao final da música, né? Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente, de paciência, na esperança, hei de encontrar, né? Então a gente vai encontrar uma solução, aquele problema vai se resolver. Até como dizem, um câncer, uma hora vai se resolver, nem que seja com desencarne. E aí, como é que você quer estar na hora desse desencarne? Quer estar melhor? Teu espírito vai continuar, a alma vai continuar. E muita gente, pessoal, a gente fala assim: nossa, coitadinho, desencarnou de câncer. Muitas vezes aquela pessoa resgatou, limpou, chegou com o perispírito ali, com o corpo espiritual dela, limpinho, né? Porque o câncer era justamente aquelas impurezas que precisavam sair. E muitas vezes crianças, a gente, né, se impressiona, crianças atravessando o câncer e resignadas, e os pais ali sofrendo, chorando, e a criança está, né? Eu assisti também um tempinho atrás, assisti até com meus filhos um filme, Cartas para Deus, é a história verídica lá de um menino com câncer que escreve as cartinhas para Deus. Então, os bons espíritos, Deus vai nos socorrer para nós mesmos enfrentarmos, né? A criança, muitas vezes, nós pais, né, nos afobamos assim, queremos fazer tudo pelos nossos filhos. Só que é uma falta de sabedoria nós, muitas vezes. Porque a gente precisa. Esses tempos atrás, meu filho caiu uma coisa no chão, lá para debaixo da mesa. Meu filho: pai, pega para mim. Aí eu falei: mas filho, você já pode pegar, vai lá. Papai fica te olhando aqui. Vai tirar. Ele foi e pegou. É assim que funciona, né? É assim que vai Deus agir para conosco. É que a gente quer ficar ali e receber. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, isso que eu estou falando, tem lá uma historinha de um homem que está num deserto e está orando e pedindo, né? Água, pedindo. E aí eles exemplificam o Evangelho.
Aí Deus vai fazer o quê? Vai num passe de mágica, vai fazer um balde de água aparecer? Não. Vai vir o Espírito, vai intuir para ele seguir determinada direção, ele mesmo vai caminhar. Vai achar lá onde tem água. E se tiver realmente a fé, vai nos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: obrigado, meu Deus, que enviou esse bom anjo que me deu essa ideia. Mas muitas vezes, sabe o que dizem? Que olha como eu sou bom, eu tive uma ideia, eu me esforcei sozinho, fiz tudo. Vou contar uma última piadinha que a gente já vai para o encerramento. É piadinha, mas é comportado, dá para contar na casa espírita. Estava lá um rapaz, né, que vivia a vida aí só no material, nunca se fez oração, fez muito pouca na vida toda, e de repente ele se enganchou num trilho de um trem, se enganchou todo lá, né, e ficou com a roupa dele enroscada ali, e veio chegando no trem. Falou: meu Deus do céu, eu não estou conseguindo me soltar. Aí ele começou a orar: olha, Senhor, me ajuda aqui a me soltar, estou enganchado. Se eu me soltar, eu prometo que eu vou fazer caridade. Aí começou as promessas. Se eu me soltar, eu prometo que eu não faço mais tal coisa. E foi quando o trem estava chegando pertinho, ele conseguiu se soltar e saiu por um triz. Aí ele olhou para cima e falou: não precisa mais, já consegui sozinho. Então ele não percebeu que aquilo ali foi uma ajuda. E muitas vezes é isso que a gente faz, a gente vai negociar com Deus, né? E quando a gente vai percebendo, pessoal, verdadeiramente, né, esse intuito da oração, né, que não é resolver as coisas, até porque se nós entendemos o Evangelho, a proposta do Cristo, né, como uma proposta espiritual, e aí a prece seria uma relação nossa, espiritual ou material? Espiritual. Então, como é que eu vou trabalhar numa relação que é espiritual pedidos de ordem material? Não faz sentido, né? Então, nós temos que pedir bem. Se for pedir na prece, a prece é sim um pedido, podemos fazer os nossos pedidos na prece, pedir bem e com essa consciência. Dentro desse pedido que eu estou fazendo, eu estou aberto a receber, pedir e obtereis, buscar e achareis, batei na porta que você será aberta. Aí eu acho legal, a pessoa, por exemplo, está desempregada, ela vai pedir um emprego, alguém vai lá, vai bater na porta dela, e vai: olha aqui o emprego que Deus mandou para você. Não, ela vai orar, vai pedir, e ela vai sair para bater na porta, para procurar emprego, né? E vai ser encaminhada para achar o trabalho. É assim que funciona. Precisa do nosso movimento, né? E a gente também vai pedindo a gente pede com todo o nosso corpo, pessoal, com todo o nosso comportamento, melhor dizendo. Não é só o pedido formal da boca para fora. Esse é o que menos interessa. A gente pede com o nosso sentimento, com o nosso comportamento. Então, a gente está dando exemplo de criança, né? Mais ou menos aquela criança danada, assim, que sobe na cadeira, que vai subindo em tudo. E a gente fala assim: olha, você está pedindo para cair daí, né? Você está pedindo, quer dizer, ela está se colocando numa situação em que ela pode cair. Então a gente pode se colocando nas situações em que a gente pode receber realmente o auxílio divino, que é vir na casa espírita, por exemplo. A gente tomou hoje uma ótima decisão, porque se nós não estivéssemos aqui na casa espírita, provavelmente, aí eu estou falando por mim, nós estaríamos fazendo alguma outra coisa, alguma bobagem, que não acrescentaria em nada para nós. Sei lá, vendo uma TV, vendo um celular, vendo qualquer coisa. E estamos aqui engrandecendo a nossa alma. E aí tem uma mensagem da Alta de Souza que diz assim, mensagem fraterna. Alta de Souza é uma poetisa, Chico Xavier psicografou no livro Parnaso de Alim Túmulo vários poetas lá, uma delas é a Alta de Souza. E aí ela vai nos dizer por que a gente fica buscando essa resposta material, e a resposta não é material, a resposta ela é interna, né? E aí isso reflete no material, logicamente. Então ela diz assim, em mensagem fraterna, assim, meu irmão, para todos nós, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas, sim, no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas,
e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. E no momento em que a gente vai entendendo, e amadurecendo espiritualmente, nós vamos até deixando de pedir, pedindo menos, reclamando menos e agradecendo mais. Porque nós vamos vendo tudo que Deus nos dá, que às vezes não é do nosso desejo, mas que é daquilo que nós precisamos, E aí, pessoal, possamos agradecer, essa bênção da doutrina espírita, a bênção de estarmos aqui, e tantas coisas que temos que às vezes nem reconhecemos, como nos diz Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Franco, naquela oração da gratidão. Nós vamos encerrar aqui, se a memória não me falhar, mas diz mais ou menos assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que enxergam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas e aqueles, Senhor, que perderam a visão? Deixe-me rogar por eles junto ao teu nobre coração, porque sei, Senhor, que pelo teu amor, ainda que além desta vida, eles voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que nos foram dados por Deus, ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, ouvidos que escutam o canto do vento nos galhos do ondeiro, as lágrimas dos sorrisos do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Mas recordo-me daqueles que não podem escutar. Deixe-me por eles rogar, porque sei que mais tarde no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela voz que canta, pela voz que encanta, a voz que ensina, a voz que ilumina, a voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me daqueles, Senhor, que não podem falar e o teu nome não podem pronunciar, os que vivem na vazia e não falam, não cantam nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, Senhor, e posso afirmar que seja como for, no teu reino de amor um dia voltarão a cantarolar. Obrigado, Senhor, pelas nossas mãos, essas alavancas de ação do progresso da redenção, mãos de ternura, mãos que socorrem a amargura, mãos que presenteiam, mãos que embalam com candura o filho alheio, mãos de caridade, mãos de solidariedade, que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, mãos de enfermeira, de lavadeira, mãos que cozinham para uma família inteira, mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento, mãos, enfim, que brilham nesses traços como estrelas fulgindo em nossos braços, e pelos pés que nos levam a marchar, pés de renúncia que seguem humildes nobres, sem reclamar. Mas recordo-me, Senhor, não sem sofrimento, daqueles que estão muitas vezes aleijados, os acidentados, os mutilados, os retidos na prova, na expiação, provavelmente por ilusões de outra reencarnação. Queremos também por eles suplicar, sabendo que no teu reino, após a lida, ainda que dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes dos teus braços afagar. Porque sabemos, Senhor, que a ti tudo é possível.
mesmo que ao mundo pareça impossível. Agradecemos, enfim, Senhor, pelo nosso lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Agradecemos pelo lar que temos, seja que lar for. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, ou um abrigo para me confortar, e se ao meu lado, Senhor, ninguém existir com quem eu possa conversar ou me consolar, não importa, porque eu te amo e sei que me amas, porque me destes a vida, Senhor, jovial, alegre, por teu amor favorecida. E mesmo diante de toda luta, dor ou sofrimento, eu cantarei. Eu seguirei ainda dizendo: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. E porque me socorres com o Teu amor, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos.